Bom, eu vou começar pelo local de nascimento. Eu nasci, na verdade na cidade não, eu nasci dentro de uma fazenda, uma fazenda do Grupo Matarazzo, chamada Fazenda Santa Amália, e todo mundo que nascia dentro desta fazenda, onde meus pais trabalhavam na contabilidade dessa fazenda, eram registrados em Santa Rosa do Viterbo, né? Por isso, meu local de nascimento é Santa Rosa do Viterbo. Eu vim bem cedo para o interior de São Paulo, fiquei 16 anos numa cidade chamada Taquaritinga, onde passei toda a minha trajetória de infância e adolescência, porque a minha infância foi excepcionalmente maravilhosa. Eu tive a oportunidade de brincar de bola na rua, de esconde-esconde, de subir em árvore, de fraturar braço, enfim, tudo que a gente tem direito numa infância eu fiz na minha, né? Isso traz para a gente, essa questão do relacionamento com os amigos, traz para nós uma base muito importante para quando você se torna um adulto. Ela cria uma base de relacionamento, de confiança, né? De olho no olho nas pessoas. E a gente costuma dizer no interior que lá a palavra é no fio do bigode, né? Tira o fio do bigode e joga na mesa. Vale mais do que um papel. Diferente do que acontece hoje no dia a dia, que as pessoas assinam papéis, documentos e sequer cumprem aquilo que foi assinado. Então eu sou dessa época ainda. Tenho 54 anos, 2 filhos, Amanda de 29 anos, já casada, me deu uma netinha que já vai fazer 3 anos agora em maio, né? A Juju, para nós, ela chama Júlia, e o Bruno, que tem 27 anos e está namorando, está nas vias de daqui a pouco também se casar. Eu só tenho uma irmã, minha família é pequena, não é uma família grande, né? Meu pai já é falecido e minha mãe vive até hoje. E a gente continua curtindo a dona Diná até hoje, né? Bastante. Ela e minha sogra, meu sogro também é falecido. Na verdade, eu comecei a minha carreira junto com os meus pais, aos 14 anos de idade. Eu já trabalhava aos 14 anos. Eu inicialmente eu fazia um biquinho num local que fazia instalação de som em galeria, instalação de som em carro. Eu sempre gostei muito de carro, depois eu te conto um pouco disso, né? E fui trabalhar nessa loja. Até que um dia eu tomei uma descarga elétrica de um tubo de imagem. Não voltei mais, porque foi choque de, sei lá, 3.000 volts, mais baixa amperagem, não mata, mas deixa você elétrico pelo menos uns 2 dias. Mas enfim, depois eu saí de lá, fiquei na loja do meu pai tinha uma loja de departamentos na cidade, lá em Taquaritinga, onde eu passei a minha infância toda, e eu estudava e trabalhava na loja com meus pais. E nós ficamos lá até que meu pai decidiu vir para São Paulo montar uma agência de carros aqui, de loja de carros, e eu vim junto com eles. À época eu tinha prestado vestibular em Romeu Júnior, é uma faculdade que fica em Botucatu, para medicina, inclusive, né? Ao que consta eu passei, mas na época não foi possível ficar. Meu pai não tinha condições financeiras de eu ficar lá, e ele aqui em São Paulo, e ele estava mudando toda a parte de profissional dele, né? Deixando de ser loja de departamento para vender carros aqui em São Paulo, e eu vim junto com os meus pais. E comecei a trabalhar aqui em São Paulo. Eu cheguei na Prológica, uma empresa de informática que teve, na época, foi a precursora dos computadores no Brasil. Tinha até reserva de mercado na época, né? Não podia trazer computador de fora. Depois disso, trabalhei um tempo lá, comecei como controlador de produção lá, fui para planejamento e controle, fui promovido, fui para planejamento e controle de produção, PCP, e depois eu virei o gerente de compras da empresa, dada a confiança que eu conquistei junto aos acionistas. Depois disso fui para a TDA também como gerente de compras, uma empresa que é uma dissidência da Prológica, também informática, 2 engenheiros montaram, e de lá eu já fui para banco. Eu já fui bancário, comecei como caixa avançado na cooperativa de Cotia, passei para gerente do posto de serviço, teve um processo interno seletivo para contratar um analista de balanço lá onde era o Banco Nacional Paulista com Augusta, né, que era patrocinador da Ayrton Senna, inclusive. E eu fui contratado nesse processo seletivo, fui eu que ganhei o processo seletivo, fiquei mais 2 anos no banco. Depois eu passei para analista de balanço para analista de crédito, já era sênior, e de analista de crédito para membro do comitê de crédito do Banco Nacional. Fiquei mais 1 ano e pouco, e de lá eu saí, porque era
bastante status, né? Já não estava com a diretoria, mas dinheiro para pagar minha faculdade não tinha, né? Enfim, na época eu fazia administração de empresas e já tinha quase que terminado a administração de empresas e passei a fazer ciências contábeis por conta do próprio banco, de ter uma faculdade de ciências contábeis para fazer jus a eu ser um membro do comitê de crédito, né? Bom, eu saí de lá, trabalhei na revista Vogue 1 ano, obviamente não como modelo, né? Mas eu fazia como modelo não dá, né? Mas eu fazia toda a parte de custo da revista e eu era assessor do André Carta, que era o então presidente da revista no Brasil, né? Dele e do Ricardo Kovalik, que é cunhado dele e era vice-presidente da empresa. Fiquei lá 1 ano e pouco e também saí. E aí eu entrei na área da saúde. Eu estou na área da saúde há 30 anos e eu comecei na Sancil, que é uma empresa que é uma operadora de planos de saúde que não existe mais. Na época existia o Estadão tinha os cadernos assim de empregos, né? Eu estava a fim de procurar um novo emprego e eu comecei a procurar pelo Estadão. E achei um anúncio de gerente administrativo e eu me candidatei, mandei o currículo numa caixa postal e fui chamado. Fiz entrevista com os 2 proprietários do grupo, Arquimedes e Luiz Roberto Silveira Pinto, e gostaram de mim. Arquimedes falou: olha, moleque, me chamou de moleque, esse, olha, é um senhor de 80, 70 anos, olha, moleque, gostei de você, vou te dar uma oportunidade, não me decepcione. Eu acho que eu me decepcionei, porque eu fiquei 8 anos e meio na Sancil. Depois de lá, da Sancil, eu saí de lá, fui para a Intermédica. Surgiu uma oportunidade na Intermédica, eu fui ser o superintendente do Hospital Santa Cecília, que é um hospital, então, acabado de ser reformado, acabou de ser inaugurado. Nisso, o Santa Marina me convidou para um projeto onde era um hospital. Santa Marina é uma maternidade na Zona Sul. Hoje ela está sendo administrada pelo Einstein, mas na época era só uma maternidade, atendia partos, né, era 1.300 partos por mês, atendia SUS, horrível, era muito movimento e pouco resultado. Assim que eu cheguei, fui contratado pelo presidente, assumi a diretoria geral lá, e nós já transformamos o Santa Marina já como um projeto para ser um hospital geral, não mais só maternidade. Descredenciamos o hospital do SUS e passamos a atender só a operadora. Nisso construímos lá 2 novos blocos, o bloco C e o bloco D, tinha o A, que era SUS, e o B, que era só maternidade, e transformamos aquele hospital numa referência para os operadores. Construímos na época um heliponto que recebia 2 a 3 pacientes por dia de helicóptero, era uma referência na Zona Sul, né? E o hospital cresceu muito na oportunidade. E eu acabei saindo de lá porque a Intermédica me chamou de volta, roubou de volta do Santa Marina. E aí eu voltei para a Intermédica, fiquei mais um tempo lá, não lembro exatamente, uns 2 anos mais ou menos, né? Como diretor da DIOSP, uma divisão hospitalar que tinha 6 hospitais próprios, né? Ambulatório não, porque ambulatório é uma outra área, eu cuidava desses 6 hospitais lá. E fiz uma pontinha também na área comercial, lá que era um pós-venda. Trabalhava na DIOSP, e aí um dia o presidente chamado Paulo Barbante, conhecido, conversou comigo e falou: cara, você tem cara de comercial. Eu, cara de comercial, não, você vai trabalhar lá no Direct, chamava Direct, Diretoria de Relações Externas, no pós-venda. E me saí bem lá, me deu certo, gostei da brincadeira de ser comercial, né? Eu acabei saindo da Intermédica depois a convite do Grupo São Luís, inicialmente para ser o diretor do Plano de Saúde, uma carteira que chamava Plano de Saúde São Luís. Nós mudamos o nome, passamos a chamar Advance na época, e foi muito bem. Estruturamos o Plano de Saúde, implementamos lá políticas de qualidade, de gestão de pacientes crônicos, que não tinha, de idosos, né? Tem até uma passagem interessante que vale a pena comentar. Nós tínhamos muita dificuldade de levar os velhinhos para assistir as nossas palestras. E eram palestras orientativas pelo pessoal da medicina preventiva. Então aí eu chamei um dia a médica responsável, a Pilar, era gerente na época da área, e falei: Pilar, eu tenho uma ideia que me surgiu aqui, eu gostaria de colocar para você, ver se você topa, para conseguir levar os velhinhos para as nossas palestras. Ela falou: então, me fala o quê? Então você vai fazer uma palestra, colocar no título, sexo na terceira idade. E deu certo. E deu certo, lotou a sala. Lotou a sala e a gente deu o nosso recado da medicina preventiva. E passamos a fazer, então, coisas assim que não tinha títulos e temas que não tinha nada a ver exatamente com o assunto que nós gostaríamos de discutir ou de passar para os nossos pacientes. E sempre daí para frente foi sucesso.
Né? Foi uma ideia inusitada, mas que funcionou. Né? Bom, eu fiquei lá 3 anos e pouco. Nesse meio tempo, 1 ano depois que eu já estava lá, eu assumi a diretoria comercial corporativa do grupo. Na época era só o Hospital São Luís do Itaim e o Hospital São Luís do Morumbi, né, que existiam. E nós é que implementamos o Anália Franco, desde o alicerce. Eu empreendi uma empresa chamada Integral Sistema de Saúde, que é um home care. Né? E na época, para eu implementar essa empresa, era o que eu fiz. Né? Eu fiz uma pesquisa de mercado, conversando com os players do mercado, com as operadoras que comprariam os meus serviços, e mapeei o mercado, identificando quais eram as falhas das empresas de home care no atendimento às operadoras. E montei uma empresa sem essas falhas, simples assim. Não foi difícil, né? Corrigi as falhas e passei a atender as operadoras. Foi uma empresa que cresceu muito, foi um crescimento em 2 anos estrondoso, né? Ela fez break-even com 11 meses, para você ter uma ideia. Isso não existe, né? Você chegar por conta do meu relacionamento de muitos anos no mercado, por conta do meu relacionamento com as operadoras, isso facilitou muito, óbvio, né? Que facilitou. Foi então quando nós decidimos vender a empresa. Foi no finalzinho de 2013 ela foi vendida por um grupo nacional, executivos nacionais, advindos lá do Nossa Senhora de Lourdes, que compraram, ela existe até hoje. Eles compraram, existe até hoje. E aí na época eu queria dar uma pausa, porque eu sempre trabalhei muito, né? Bastante, sempre estudei e trabalhei muito. E falar em estudar eu fiz administração de empresas, ciências contábeis, depois eu fiz pós-graduação em administração hospitalar, gestão da qualidade da saúde e gestão estratégica de negócios na GV. E por fim, por estar dirigindo empresas e sentir a necessidade de fazer direito. Eu fui fazer direito aos 30 e poucos anos, acho que 36 anos fui fazer direito. E me formei em direito também. Quando eu vendi a minha empresa, eu agora falando, começo a entrar agora, por que eu estou aqui? Né? Eu estou no Sindosp há pelo menos, certamente mais de 20 anos, eu preciso fazer a conta, mas uns 25 mais ou menos, por volta disso. Eu inicialmente fui convidado a participar destes comitês, que são os comitês que tinha na época do CIS, que hoje chama CIS, antigamente não era, né? Cheguei a participar do comitê jurídico do Sindosp, por ter me formado em Direito, não existe mais esse comitê jurídico, né? Participei ativamente da comissão científica que montava o congresso, e eu sempre fui um grande incentivador da qualidade, né? Tanto é que fui fazer qualidade. Na época nem tinha ONA, não existia ONA, era normas ISO 9000 e adaptou para serviço para 9002, certo? E na época não tinha ONA, né? Não tinha certificação. Então eu participava dessa comissão científica e sempre quis colocar 2 temas dentro da comissão. A questão de gestão de pessoas, que eu sempre achei que dentro das empresas de saúde é o fundamental. E aí um dia, falando de qualidade, isso já tinha mais recente, né? Existia uma pessoa que cuidava disso, que era a Fátima, aqui, cuidava da área de cursos e eventos, e sempre falando muito de fazer alguma coisa pelas empresas, porque as empresas precisavam, né, implementar qualidade é importante, enfim, tudo isso. E aí eu falei, então, já que você fala tanto disso, por que não ajuda a diretoria a dirigir ou administrar? Fala com o Dr. Dante. O Dr. Dante era o presidente na época, né? Fala com o Dr. Dante, vê se ele... Aí eu falei, tá bom, vou lá falar com ele. Aí eu sentei com o Dr. Dante e disse a ele, Dante, você, se precisar de uma pessoa para ajudar na gestão aqui, na diretoria, conte comigo, eu estou à sua disposição. Né? Eu já participo lá na comissão científica há bastante tempo e tal, e na hora ele me falou, você já então, a partir de agora você já faz parte, e até eleições logo em seguida, alguma coisa assim, já faz parte da chapa, porque precisa compor uma chapa. Né? Eu entrei como diretor do Sindosp naquela época lá, e ajudei, né? Participava das reuniões de diretoria, continuei lá dentro da comissão científica de clínicas, enfim, dentro do congresso, na época que hoje chama CIS, não me lembro como chamava, e continuei fluindo. Até que o Dr. Dante faleceu, o Dr. Yusuf era vice-presidente do sindicato, assumiu como presidente, e ele estruturou, né, um projeto chamado Novos Rumos, ao qual ele expôs para toda a equipe de colaboradores, e eu estava presente,
Eu me identifiquei muito com esse projeto, né? Era um projeto inovador para o sindicato, para a federação e para o IEPAS, era um desafio também, né? E aí em seguida eles me convidaram a assumir o IEPAS, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa da Saúde, como gestor do IEPAS. Eu me desliguei, fiz uma carta lá eu não sei, de demissão, como é que chama, né? Como diretor, e assumi então como gestor do IEPAS, aí contratado já como executivo, enfim, né? Compondo um quadro de colaboradores. Fiquei no IEPAS 2 anos, tive a oportunidade de desenvolver o projeto Bússola lá dentro, que é o projeto de qualidade, né? Ele já tinha começado um pouquinho antes, aí foi quando eu dei o gás lá no Bússola. Hoje a gente já está na quarta turma do Bússola. É um projeto de sucesso porque o Bússola propicia ou proporciona que empresas de pequeno porte tenham acesso a uma certificação que é muito difícil de conseguir quando a empresa é pequena, por conta até do custo, né, que inviabiliza muitas vezes ela buscar uma certificação de qualidade, e também pela estruturação. A empresa sozinha ela tem dificuldade de criar as comissões que vão ser criadas, enfim. Ela sente dificuldade, acaba contratando um consultor, esse consultor não cobra barato, faz uma prescrição e tchau. E não é assim que funciona o Bússola. O Bússola pega na mão da empresa e a conduz até o final do processo, até a certificação. E a gente acumula aí mais de dezenas aí de empresas certificadas. Há empresas hoje que estão já sendo certificadas no nível 3 do Bússola, que é o máximo que tem no Bússola, e isso nos dá muito orgulho, pelo fato de poder ter desenvolvido esse projeto aqui na FEUESP, no Sindosp, né? E através do IEPAS, que o IEPAS aqui conduz a parte de treinamento das pessoas, né? É por lá que gerencia o projeto, mas muito mais do que isso, eu tenho certeza que esse projeto conseguiu, ao longo desses anos, fazer com que os nossos representados, que é para ele que a gente presta serviço e ele é a razão da nossa existência, façam um trabalho com mais qualidade e mais segurança. A FEUESP, o Sindosp, juntas representam em torno de 55 mil empresas de saúde no estado de São Paulo, sendo hospitais, laboratórios, clínicas de serviço de saúde. Entenda-se por clínica tudo que você pode imaginar, consultório odontológico, nutrição, enfim, fisioterapia. Nós só não fazemos saúde animal, que aí é outro segmento que não é o nosso. Então, toda empresa que tiver um KINES de saúde, nós o representamos. Ambos desenvolvem um trabalho absolutamente importante para o segmento, para o segmento de saúde, para essas empresas que nós representamos, inicialmente no sentido de representá-los junto às agências, participarmos da elaboração de leis que depois são publicadas, no sentido de fazermos leis melhores, mais condizentes com o mercado e possíveis de serem atendidas, porque de nada vale uma lei que ela é escrita por alguém de gabinete que não tem ideia do que é a operação e sai uma coisa lá ridícula que ninguém cumpre. Então o objetivo é o sindicato, obviamente, defender os interesses dos nossos representados, aquilo que é possível que seja desenvolvido. Já contribuímos muito com a vigilância sanitária, com a ANS, e contribuímos até hoje, né? Eu mesmo participo lá do comitê que discute a questão de novos modelos de remuneração. Nós temos aqui câmaras técnicas que o Dr. Luiz Fernando Ferrari conduz com muita competência, essas câmaras técnicas que discutem as resoluções, as normas, as leis, né, e depois colabora com as agências, colocando o parecer do Sindosp, discutido com os nossos representados. Então você vê que é um trabalho absolutamente importante, né, para a saúde como um todo. Essas leis, elas são nacionais, e a FEUESP, embora seja uma federação estadual, está contribuindo para além do seu limite demográfico, né, do estado de São Paulo, contribuindo com o Brasil todo. Então o Sindosp, ele veio ao longo desse tempo cada vez mais se fortalecendo, né, aumentando o seu nível, a sua carteira de representados, tá certo? Ele passou por diversas fases, como essa que a gente passa hoje, de se reinventar. E o que é mais importante para a gente pensar numa perenização do Sindosp,
É a cada momento que ele tiver que se reinventar, o time, a diretoria, né, a presidência, estar alinhados para uma nova fase. É o que está sendo feito agora. Então a gente sabe onde a gente quer chegar, nós sabemos quais são as diretrizes da presidência, da diretoria, né, e a equipe, o time está operacionalizando tudo isso. Então nós temos certeza que esse 80 anos vai ser coroado com este projeto, que é um projeto muito bacana, não é só para o Sindosp, é muito bacana para a saúde como um todo, porque a gente está reunindo, né, informações, acontecimentos que ocorreram ao longo desse tempo todo. Então vai ser uma memória perene, que nossos, sei lá, daqui quantos anos, ela vai estar viva. É assim que a gente faz com que acontecimentos sejam perenizados, através de um projeto como esse de 80 anos. Né? Eu acho que dentro do que já foi criado, no sentido de comemorar aniversários, esse é o mais importante projeto. O importante é que a gente tem hoje um sindicato exemplo para o Brasil inteiro, sindicato exemplo para outros segmentos de representação, tá? Dada a forma como nós tratamos, vou chamar coisa alheia, que é na verdade o valor, o dinheiro que nós recebemos do nosso representado, né? Então é um exemplo de sindicato. Ele vai certamente comemorar daqui a 10 anos, 90 anos, aí vai, né? Eu costumo dizer que as empresas são perenes, né? Lógico, se ela não fechar, se ela não quebrar. Nós, né, executivos, colaboradores, somos seres transitórios ao longo da vida, da existência da empresa. Se eu tivesse trabalhado no Sindosp no comecinho dos 80 anos, certamente eu já não estaria mais aqui. E vai acontecer isso, daqui a algum tempo eu não vou estar mais aqui. Eu não vou mais estar aqui porque de repente eu me aposentei, né? Eu ganhei na Mega Sena, na verdade fiquei rico, fiz um bom negócio, empreendi um negócio milionário, ou eu posso eventualmente assumir uma outra posição numa outra entidade, dando seguimento à minha carreira, né? Não é o que eu desejo, mas pode acontecer, né? Ou eu posso ser chamado pelo Papai do Céu e vou lá, né? Estar ao lado dele. Então isso é uma coisa absolutamente natural ao longo da vida da empresa. E não foi diferente no Sindosp. Passaram por aqui diretores, passaram por aqui colaboradores, né? E que não estão mais aqui, mas que contribuíram muito para esses 80 anos. Não fosse o trabalho desenvolvido por esses diretores e colaboradores, de novo não vou citar nomes, por uma questão ética e não deixar de citar algum, né, que foram fundamentais para que o Sindosp atingisse essa idade, né, madura de 80 anos, né, comemorar os 80 anos da sua existência.